de Israel. Nós estudamos de maneira introdutória, fizemos uma linha do tempo na nossa primeira aula e agora adentrando já na segunda aula de história de Israel, porque temos muito mais conhecimento avançado e vamos falar do período dos patriarcas. Eu sou o professor Eduardo Maciel, nós estamos na aula de número 2 de História de Israel e vamos falar agora do período dos patriarcas, começando com ele, o patriarca Abraão. Abraão é o pai de todos nós. Por quê, professor? O pai de todos nós. Porque Abraão ele é o pai dos judeus, por causa de Isaac, filho da promessa. Ele é o filho de Ismael, ou seja, o pai dos árabes, né? Pai dos árabes por causa de Ismael, aquele primeiro filho que Abraão teve com a sua serva chamada Agar. Algumas pessoas elas vão achar, né, que Abraão pulou a cerca ou adulterou. Na realidade, ele nem pulou a cerca nem adulterou, porque na época não havia, na realidade, a proibição de um líder de clã, de um patriarca, quando a sua esposa era estéril, era costume que ele tivesse uma concubina, que ele pudesse ter filhos com outras mulheres para que a sua geração, né, a sua posteridade não fosse extinta. Então, na realidade, Abraão ele nem vai pular cerca, nem também vai adulterar. Era um costume da época. E ele também é pai da igreja por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraão, como pai da igreja, através de Jesus, é porque Jesus ele vem da linhagem de Israel, ele vem da linhagem de Abraão. Então, nós temos também a participação de Abraão como pai da igreja, né? Por quê? Porque a igreja, apesar de ser de Jesus, ela vem de linhagem abraâmica. E o próprio Abraão, ele disse, o próprio Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso é muito forte, o que Deus fez por intermédio desse patriarca. O livro de Gênesis é o livro dos inícios. E ali nós temos pelo menos 3 inícios. O primeiro início da criação com Adão. O segundo início da criação já em Gênesis 6, que é com Noé. Na realidade é um reinício, porque o dilúvio tinha destruído, né, toda a humanidade, toda a raça humana, essa é a palavra que eu queria encontrar, toda a raça humana, ela foi dissipada, ela foi destruída por causa do dilúvio. E ali então, o povo pós-diluviano é um povo que vem a partir de Noé nessa recriação. E ainda temos um terceiro início, que é o início com Abrão, em Gênesis 12, que a gente vai ver na Bíblia daqui a pouco, com o início da nação de Israel, com o início da fé. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, com o início do monoteísmo. O que é o monoteísmo, professor Eduardo Maciel? O monoteísmo é a crença em um único Deus. O politeísmo são vários deuses, várias entidades, mas o monoteísmo é a crença em um único Deus. E Abraão, como pai da fé, ele começa sim a crença no monoteísmo. A partir de Gênesis, nós temos a fé cristã, né, que na época não era cristã ainda, mas era a fé em um Deus único, Deus de Israel, sendo propagada. O início da nação de Israel, o início da fé e o início do monoteísmo.
Abraão, ele é a pessoa mais importante do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. 11 capítulos de Gênesis abordam aproximadamente um período de 2000 anos. Vai da criação até o chamado de Abraão. Então, os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis vai falar sobre a criação, vai falar sobre o dilúvio, vai falar sobre a Torre de Babel, vai contar muita história resumidamente, porque são aproximadamente 2000 anos de história. Então, em 11 capítulos, nós temos o resumo do resumo do resumo de uma história muito mesmo breve de 2000 anos. Agora, a partir do capítulo 12, os 39 capítulos de Gênesis faltantes, eles vão falar de um período de 400 anos, ou seja, menos de um quarto dos 11 primeiros capítulos. E nesse menos de um quarto dos 11 primeiros capítulos, portanto 400 anos, a ênfase vai estar no patriarca Abraão e os seus descendentes. Por isso que Abraão é considerado a pessoa mais importante no livro de Gênesis, porque ele e os seus descendentes vão ganhar 39 capítulos de história. É bastante história, é bastante ênfase para um homem dentro da sua importância aí, que foi considerado o pai da fé. Quem era Abrão? Abrão, ele era filho de Terá. Terá era um homem idólatra, fazedor de ídolos. O seu nome foi dado muito provavelmente para homenagear uma entidade pagã. O seu nome, Abrão, é mudado quando ele tinha 99 anos de idade. Deus se apresenta para Abrão, Deus fala com Abrão e Deus muda o nome desse camarada de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de muitos povos, pai de uma grande nação. Talvez Abrão, que foi o nome que o pai dele, Terá, deu a ele, muito provavelmente era uma entidade pagã, era uma homenagem dentro da idolatria que ele vivia. Mas Abraão não. Abraão é pai de uma multidão. Abraão é pai de uma geração, de uma multidão. Uma vez Deus falou com ele: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu estava totalmente estrelado. Quantas estrelas, se você puder? Senhor, não posso, são muitas estrelas. Então, Abraão, assim será a tua descendência, assim será o teu povo, uma multidão. Abraão viveu aproximadamente 175 anos, de 2160 a 2000 a.C., lembrando que as datas elas são sim retroativas antes da era cristã. Ele cresceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Foi uma cidade na época muito próspera, uma cidade muito grande, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Poxa, uma cidade com 2.000 habitantes, 200 mil habitantes, naquela época, era uma metrópole. Abraão cresce ali no desenvolvimento, numa cidade grande, localizada na Mesopotâmia. Meso significa entre, potamos significa rios. Então Abraão, ele foi crescido numa metrópole, na Mesopotâmia, na crescente fértil ali, entre os rios Tigre e os rios Eufrates, ali no berço das civilizações que hoje é o atual Iraque.
Se você me perguntar, professor Eduardo, onde era a localidade do rio Tigre, do rio Eufrates, onde era essa localidade desses rios? Era o atual Iraque. Hoje, Mesopotâmia é Iraque. Ele era membro comum de uma família idólatra, como eu já disse, né? O pai dele era fazedor de ídolos. E isso nós temos em Josué, capítulo 24, versículo 2. Essa informação de que o pai de Abrão era um fazedor de ídolos, nós temos nesse texto de Josué. Agora, a grande pergunta é: por que Deus escolhe Abrão? Eu já ouvi um ditado que diz assim: Deus escolhe certo por linhas tortas. Você já deve ter ouvido isso. Deus escolhe certo por linhas tortas. Eu gosto de pensar que Deus escolhe certo por linhas certas. Por que que Deus escolhe um homem como Abrão? Nós temos um texto em Atos, capítulo de número 7, versículo 2, que diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu ao nosso pai Abrão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha que texto interessante. Deus, ele se apresenta para Abrão. Na teologia, nós falamos que essa apresentação é uma teofania. Deus, ele se revelou para Abraão. Deus não falou com o profeta para o profeta falar com Abrão. Deus falou diretamente com Abrão. Foi uma teofania. Deus se revelou para Abraão. E isso é muito forte. Nós precisamos pensar que quando Deus se revela a alguém, quando Deus escolhe alguém, Deus tem propósitos. Deus, ele sabia, porque ele conhece o ontem, o hoje e o para todo sempre. Deus, ele sabia que poderia contar com esse homem chamado Abraão. Uma certa vez, depois de alguns anos, não aqui nessa chamada de Atos, capítulo 7, versículo 2, quando Deus apareceu para Abrão, mas a posteriori, Deus pediu para Abraão um único filho, filho da promessa, Isaque, para que ele viajasse aproximadamente 3 dias para um monte chamado Monte Moriá, e lá Abraão entregasse esse menino. E você sabia que Abraão tomou o seu servo Eliezer, pegou o menino, amolou o cutelo, pegou a lenha e foi com o menino até as últimas consequências, porque Abraão não teve coragem de dizer não para Deus? Isso é muito forte. Só mesmo o pai da fé, sendo revelado dentro de uma teofania, poderia fazer algo de tanta envergadura. E agora nós vamos ver o chamado de Abraão. O que Deus fala com Abraão dentro dessa teofania. Se você tem até a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 12, para que você entenda essa teofania, para que você entenda
esse chamado de Abrão. Aqui nós temos em Gênesis, no capítulo de número 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12. Vamos ver o versículo de número 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus fala com Abrão é o que Deus fala hoje comigo e com você. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Esse é o chamado de Abraão. Agora, no hebraico, esse sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, é ler-ler-har. Significa ler-ler-har em hebraico. Vá por você mesmo. Vá em direção a si mesmo. Nesse momento, Abraão, você vai deixar de ser um filhinho de papai criado numa cidade grande, numa metrópole. E você vai por você mesmo. Você vai em direção a si mesmo. Você vai olhar para dentro de si. Olhe para dentro de si e vá em direção a si próprio. Caminhe por você mesmo. Não tenha mais desculpas. Porque agora, Abrão, eu quero que você comece a andar em maturidade. E para nós andarmos em maturidade, é necessário que haja rupturas, como houve na vida de Abrão. Talvez você ainda não sofreu na vida rupturas, talvez pela sua própria idade, mas eu, como já tenho aí alguns anos de vida, eu já sofri algumas rupturas. Eu já tive que romper com algumas coisas na minha vida. Ler-lerrar. Vá por ti mesmo. Rompa com o seu passado, Abrão, para que você possa receber as revelações de Deus para o seu futuro. Ler-lerrar. Se a gente não romper com o nosso passado, como é que a gente vai receber de Deus coisas para o nosso futuro? E Deus, ele quer fazer algo novo na nossa vida. Só que é necessário, para alcançarmos a maturidade, o nível da maturidade, rupturas. Descobrir para onde ir era o processo na vida de Abrão. Como é o processo na minha e na sua vida. Deus chama Abraão para peregrinar no deserto, porque deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de aprendizagem. Então Deus manda Abraão ir para o deserto para que haja na vida de Abraão o quê? Um autoconhecimento. Chamada para o autoconhecimento. Ele precisava entender as suas limitações, suas dores, mas também enxergar o seu potencial. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga o nosso potencial, aquilo que nós somos bons. Você é bom em alguma área, você é bom em alguma coisa, mas tem gente que não consegue enxergar aquilo que é bom. Então, deserto
não é para a gente conhecer ninguém. Deserto é para o nosso próprio autoconhecimento. Lugar de nos conhecermos. E o chamado? O chamado que Abraão teve foi o seu propósito máximo. É o chamado que eu tenho, é o chamado que você tem. Vá, vá por ti mesmo. Para onde? Ele não falou aonde era, mas é um processo, é uma caminhada. Nós precisamos sair para essa jornada, para receber de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando Deus fala, sai da tua terra, quando Deus diz, sai da tua parentela, e quando Deus fala, sai da casa do teu pai, Deus queria falar com ele 3 coisas. Terra, cultura. Você sabe que o homem é produto do meio, né? Você sabe que o homem ele vai se aculturando, ele vai assimilando uma cultura. Parentela é sangue. É aquela história, mexe com qualquer um, só não mexe com os meus. Mexeu com meu irmão, sabe aquela história de irmão mais velho? Mexeu com meu irmão, dá ruim. Casa do pai é conforto. Comidinha da mamãe. Televisão de 55 polegadas. É Netflix. É videogame. É ar-condicionado. É casa do pai, conforto. Mas havia uma necessidade dele sair da sua terra, sua cultura, da sua parentela, do seu sangue, da casa do seu pai, do seu conforto. Havia uma necessidade de rupturas, sem bagagem, sem ninguém. Você vê que depois Ló o acompanha, vai com ele, dá ruim. Por que dá ruim? Porque Deus falou sem bagagem, sem ninguém. É você por si mesmo. É uma jornada sem fim. Uma jornada sem questionamentos. Não sabendo para onde ir. Sem olhar para trás. Só que muitas vezes na nossa dinâmica nós queremos questionar Deus. Deus, para onde? Deus, vai demorar muito? Deus, tá chegando? Só que Deus não tem que nos dar satisfações. O ir de Deus na nossa vida é contínuo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai do teu conforto, sai da tua cultura, sai do teu sangue. O ir de Deus na vida de Abrão, na minha vida, na sua vida, ele é contínuo. E nós precisamos estar dispostos a isso, dispostos a fazer uma revisão do nosso chamado, dispostos a não abrir concessões. Daniel, ele viveu na Babilônia muitos anos, mas Daniel, ele não abre concessões. Daniel, ele não se contamina. Ele resolveu, no seu coração, não se contaminar. Aconteça o que acontecer, pessoas vão lhe deixar. E isso é uma frase do Rick Warren. Aconteça o que acontecer, pessoas vão nos deixar. Você pode ser a melhor pessoa possível, mas alguém vai ter uma implicância gratuita, uma crítica gratuita, e vão deixar você e ainda vão sair falando bobagem, cuspindo no prato que comeram. Mas isso faz parte de um processo humano. Isso faz parte de um processo natural. Esteja onde você estiver, esteja onde você é celebrado e não tolerado. É uma frase do apóstolo Joel Pereira, lá da igreja Projeto Vida, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Esteja onde você é celebrado e não onde você é tolerado. Então,
Abraão, ele foi para um lugar aonde Deus tinha algo maior para ele. Não onde ele seria tolerado, mas onde os propósitos divinos fariam toda a diferença na vida dele. E para a gente terminar essa segunda aula, serviço, diaconia, propósito máximo da nossa vida, o nosso chamado é para servir ao Criador sem limites. Se o Criador te chamou para ir, ler-lerá, vá, fazendo o que for necessário. Poder é conhecimento. E o conhecimento se manifesta, sabe quando? Quando nós estamos dispostos a servir. Eu gosto muito de uma frase que eu li num livro sobre discipulado, que eu li há muitos anos atrás. Essa frase dizia assim: quem não serve, não serve. E eu guardei isso para o meu ministério. Quem não serve, não serve. Poder é conhecimento. E o conhecimento se manifesta quando você aprender a servir. Essa foi a aula de número 2 do nosso curso, do nosso módulo de História de Israel. Eu espero que você esteja recebendo conhecimento avançado. Fica aí, e na próxima aula a gente vai falar de mais coisas aí do período patriarcal. Forte abraço!